esse é mais um comentário de beira de estrada, né? Que às vezes me pergunta, meio raro, mas às vezes me pergunta: e aí, já caiu de moto? Quantas vezes já caiu com ela? E eu falo: nenhuma. E aí, não, nem tombou. Sim, claro, tombar, todo mundo tombou uma vez com a moto, uma moto parada. Ela já caiu inclusive com o vento derrubou ela. E eu já deixei ela cair por tipo, né? Ó o cara dando ré. Eu tava com o dedo aqui, ó, no freio, ó. É a tensão máxima, é botar teu corpo em uma tensão máxima. Já tombei assim, tipo, não botei o pezinho, tombei a moto, né? As coisas do tipo, mas eu não considero isso acidente. Isso é tombar a moto. Acidente é bater naquela traseira daquele Uno ali agora, né? Acidente é cair numa curva, né? Acidente, cair de moto mesmo. E por que nem todo motoqueiro, né, vai cair ou caiu um dia? Porque você tem, principalmente, precaução. Quando a pessoa é muito precavida, cautelosa, tem bom senso, tem sensatez, tem domínio sobre seus movimentos, sobre o seu corpo, tem atenção máxima, sabe que, como eu tava falando lá, né, aquela impressão de que você está andando num brinquedo, é a impressão de quando você começa a pilotar uma moto, um carro e se sente num videogame. Aí, muitas das vezes, os acidentes acontecem por isso, né? Você tá tomando aquilo que você está fazendo como se fosse uma brincadeira. E não é uma brincadeira, isso aqui pode matar pessoas e pode te matar, pode fazer com que você perca uma perna, pode, né, fazer com que você fique paraplégico. Só desgraças podem acontecer se eu caio daqui. Eu sei, tenho consciência plena disso. E a moto, principalmente, é absurdamente subestimada. As pessoas têm uma sensação de que, como eu já falei, né, parece que estão brincando, andando de bicicleta, uma bicicleta motorizada. E olha aqui, ó, olha aqui como, vamos ver se algum motoqueiro passa aqui. O carro foi, imagina. Não tem visão nenhuma. É uma curva ali logo adiante. É um perigo absurdo fazer isso. Eu não tenho visão nenhuma, não tem como. Ó, podia bater de frente com essa Topic. O cara não teria pra onde ir. Então, né, é bom senso, né, você olhar, não, pra que eu vou? São alguns segundos, ó, o cara da doblô tá logo lá na frente, não vai fazer diferença nenhuma eu ultrapassar agora, ou ultrapassar daqui a pouco esse ônibus, né? Então, é o bom senso. Agora ele tá me dando sinal, ó. Caminhão, né? Eu não sei se alguém, né, por acaso, quase todo mundo sabe, mas se um caminhão ou um ônibus ou qualquer veículo um pouco maior, geralmente se faz isso. Carro geralmente não faz. Os profissionais, eles dão um sinal para a esquerda quando não é para ir e dão um sinal para a direita quando é para ir, né? Então vão te avisando, olha, para a esquerda não vai, não dá para ir, ele tá tendo visão. E quando ele dá o sinal para a direita é porque dá para ir. Então essa noção de que motoqueiro um dia vai cair, motoqueiro que não caiu um dia vai cair, é uma bobagem, né? Porque isso, a pessoa está sempre pilotando da forma correta, tá? E claro, acidentes acontecem. E se os acidentes acontecem, pode acontecer uma vez na minha vida, assim como pode não acontecer. Se eu tá sempre com tudo certinho, pneu certo, moto certa, andando muito, todinho de forma correta, sem fazer nenhuma cagada, e tá com isso como, assim, questão de vida ou morte, porque eu ando assim, pensando como questão de vida ou morte. E fico tranquilo por causa disso, que eu penso, nossa, eu tô me cuidando absurdamente, tá tudo certo. Eu tô cuidando dos outros, eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando da moto, eu tô controlando e antecipando tudo que pode acontecer, né? Andando em locais quase sempre seguros, que são as estradas, né? As cidades que são perigosas.
Então a chance de acontecer alguma coisa é muito, muito, muito pequena. Pode acontecer? Claro que pode, mas eu não estou trabalhando com essa possibilidade. Estou trabalhando com a possibilidade do perigo de 100% o tempo todo. E é isso que é interessante. Quando o perigo ele é 100% o tempo todo, a gente desliga a chave da tensão, porque como o perigo é 100% o tempo inteiro, eu não preciso mais ficar tenso. É isso que as pessoas, depois que tu pilota assim por muito tempo, né, nesses aí 6, 7 anos que eu tenho andado de moto em estradas, e tenho pilotado com muita frequência, né? São até agora, pelos meus cálculos, algo em torno de só estrada, né? Vamos falar só botando em estrada. Em 5 anos, 6 eu acho, pilotando moto, eu tenho aí um acumulado de uns 70, eu acho que 80 mil quilômetros. Nesses 70 mil, vou botar por baixo, 70 mil quilômetros, eu rodei Argentina, Uruguai, Brasil, nas mais diversas estradas, nas mais diversas situações, com barro, lama, estrada de chão, granizo, chuva forte, chuva fraca, neblina, tudo, ventanias furiosas. Não aconteceu nada. E por que não aconteceu nada? Porque eu sempre fui absurdamente cauteloso. A situação, ó, aquele cara vem vindo lá, pra que eu vou acelerar? Eu tô vendo que ele tá embalado. E eu vou dar sinal, inclusive, pra nenhum louco vir. E olhar sempre no retrovisor e fazendo tudo certinho, né? Não tem como nada acontecer. Se um dia acontecer, pra não dizer que nunca vou cair, é porque alguma coisa muito, muito totalmente incontrolável e algo que eu não poderia, né, imprevisível mesmo, como por exemplo, eu já atropelei passarinhos, não tinha como prever, absurdamente improvável aquele passarinho vir na minha direção naquele momento, na velocidade que eu tava, e me pegar, né? Eu comecei a pilotar quando eu tinha uns 30 anos, exatamente, acho que quando eu tinha 30 anos. Tirei a carteira só quando eu tinha 30, porque não tinha dinheiro, sempre foi muito caro, era eu que ia ter que pagar, né? Meu pai sempre disse que não ia pagar pra mim, então eu que tinha que pagar. Eu fui a vida inteira bolsista de iniciação científica, depois bolsista de mestrado. E vocês, quem sabe como é que é o mundo acadêmico, sabe que um bolsista eu ganhava 300 reais, ainda continua, acho que hoje é 400 reais. Na época até 300 até era um pouquinho, né, da coisa de mais de 10 anos atrás, 300 reais dava para sobreviver, eu fazia outros trampos e vivia, né? E aí, nunca tive dinheiro para pagar uma carteira, e também não adiantava ter carteira se tu não tem um veículo para conduzir. Então eu fui ter só com 30 anos, agora estou com 37. Há 7 anos que eu tenho carteira de carro e de moto. Aí eu fiz as duas, né? E na época foi caro, tive que pagar em 12 vezes, foi uns 2 mil reais. Mas eu já estava no doutorado, ganhando bolsa de doutorado, era possível pagar. O carro, nunca tinha tido uma experiência de dirigir carro também. Mas todas as viagens e idas e vindas, tanto com o pai quanto a mãe, eu ficava olhando assim, ó, atento. Meu sonho era dirigir, eu sonhava que eu estava dirigindo. Sonhava direto que eu estava dirigindo, sem nunca ter dirigido. Eu ficava sentado atrás do carro, do banco do meu pai, ficava olhando todos os movimentos dele e ele me ensinava tudo, né? E aprendi muita coisa certa e muita coisa errada, né, pai? Aprendi um monte de coisa errada, porque a Sofia até hoje diz que eu dirijo pessimamente. E piloto moto pessimamente também. Eu não acho, mas uma experiência longa de andar de bicicleta, de saber se locomover no trânsito, de saber andar sobre duas rodas, né? Saber o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, saber os limites das leis da física, né? Que coordenam duas coisas, duas rodas em cima de um chassi, né? De um quadro, e que precisam ter os seus limites. Limite de curva, limite de frenagem, limite para tudo, né? E limite de força, né? Limite de intensidade, limite de quanto que tu tem que frear, né? A relação entre qual a potência do freio de parar o veículo, a bicicleta, e a quantidade de peso que tu tá.
Então saber que tem que frear bem antes, saber que tem que tomar distância, etc, etc. E eu caí algumas vezes de bicicleta por exceder esses limites. Eu lembro que a primeira vez que eu saí de bicicleta, eu peguei a bicicleta da minha irmã e decidi que eu ia voltar a pedalar, que eu sempre amei pedalar, e a primeira vez eu caí. Eu fui descer de uma lomba assim forte e na hora de fazer a curva não freiei o suficiente, entrei na curva com tudo, perdi a curva, fui dar no meio fio, esfolei todo o meu joelho. E minha mão também, eu lembro. Até hoje eu lembro que foi forte o negócio. E eu já pilotei de forma muito mais louca do que eu piloto hoje. Porque principalmente quando eu peguei moto e comecei a pegar moto, e comecei a pegar carro, eu comecei a pilotar mais ou menos como se eu pilotasse uma bicicleta. Eu imitava o meu comportamento no trânsito como se eu estivesse andando de bicicleta, que é perigosíssimo. De bicicleta tu tem muito mais agilidade, tu consegue fazer coisas, imprudências com bem menos risco, porque consegue sair de situações muito mais fáceis e consegue também fazer coisas que tu não vai receber uma multa, né? Andar na contramão, subir a calçada. O pneu da Shadow, por exemplo, ela tá aí com esse pneu tá com 25 ou 30 mil quilômetros rodados, já não lembro. E olhem só o quanto que eu uso do pneu. Falta aí, eu acho que coisa de quase 10 centímetros para chegar até a banda final. Eu não deito a moto, não dei de jeito nenhum. Meu limite de deitar a moto é ali, ó. Coisa, sei lá, deve ser, acho que 10 é demais, mas 5 centímetros. Eu não deito a moto, é perigosíssimo. Quanto mais deitar, mais claro que vai bater na plataforma, o que também pode me assustar, né? Pode raspar a pedaleira e eu me assustar ou bater em alguma coisa que pode tirar a moto do lugar ou até quebrar a pedaleira, né? A plataforma. Então não tem porquê. Eu reduzo bastante, eu prefiro reduzir, fazer uma curva segura. Realmente eu vejo também isso, né, do perigo de andar de moto, como um perigo assim, causado por tu ter tido uma atitude idiota, prepotente, arrogante, achar que pode. Por essa sensação louca e contraditória, talvez até paradoxal, a moto te dá uma impressão de superpotência, de força, de virilidade, de sou fodão, e pode tirar a tua vida. É principalmente maturidade, né? Eu tenho certeza que as vezes que eu caí de bicicleta foi por imaturidade, por não conhecer, não tanto por não conhecer meu corpo, não conhecer as minhas capacidades, não conhecer o quanto que eu poderia ou não me arriscar. O sentimento de falta de autopreservação, né, que a gente tem ao se arriscar quando a gente é jovem e apostar em tudo pode acontecer, apostar nessa vida meio roleta russa, assim, vou viver intensamente, né? Porque ser jovem, você tá se sentindo sempre saudável, você nunca tem dor, você se sente super potente, acha que pode tudo. E claro, se tu bota um veículo, alguma coisa que te aumenta a potência ao máximo, a chance de você fazer cagada é enorme. E eu fico muito feliz por eu ter começado a andar de moto mais velho, porque se eu tivesse andado mais novo, e às vezes que eu caí de bicicleta foi por isso, eu poderia ter me acidentado feio de moto. Eu andava que nem um louco mesmo. Como o meu escapamento é aberto e faz uma barulheira, as pessoas veem, isso me dá também uma certa, às vezes, garantia de que ok, as pessoas estão me vendo, estão vendo que tem uma coisa enorme vindo atrás delas e que essa coisa enorme pode destruir o carrinho delas. Vou deixar o motoboy passar, pode passar, motoboy. Então, além do brilho todo, né, dos cromados, isso, as pessoas veem essa moto de longe. Então essa também é uma das vantagens de ter uma moto grande no trânsito, nesse tipo de trânsito de estrada, porque as pessoas realmente te veem e respeitam mais do que andar com uma moto pequena. O que esse cara tá fazendo eu não faria jamais. Tá numa curva, que não é uma curva fácil, ó como eles deitam e eu não deito.
Uma curva que não é fácil, no meio dos carros, pode acontecer qualquer coisa, e se ele cair, um carro pode passar por cima dele. Perigosíssimo, não tem por que se arriscar nesse nível. Não fez a diferença nenhuma, ele tá lá na frente, possivelmente eu vou alcançar ele logo em seguida. Vamos fazer olha aí, por exemplo, fica perigosíssimo. São os lugares mais perigosos do mundo. Eu poderia, nesse lugar aqui, achar, não vai dar nada, só entrar. Aquele carro ia dar no meio de mim, ele tava uns 60 por hora. 60 por hora teria destruído a minha perna, teria ter fratura exposta, multifratura, né? Se é que, sei lá, poderia até morrer. Esses são os piores lugares que passa, tipo, pode passar, tá com pressa. São os lugares mais perigosos do mundo. Não é na estrada, não é em grandes centros urbanos, é essas quadrinhas de bairro, um cruzamento com a galera, todo mundo pensando que não vai dar nada.